atenção. Hoje é o último sermão da terceira série em Gênesis. Esses gestos espontâneos de vocês são fabulosos. Mas depois de hoje, nós vamos encerrar esse trecho, esse que nós chamamos de a saga da fé, que basicamente é a trajetória de Jacó. Depois disso, nós vamos já para a reta final de Gênesis, daqui a 4 semanas, se não me falha a memória, em que basicamente o grande herói vai ser José. Então nós tivemos a criação, depois tivemos o início da era patriarcal, o último dos patriarcas se encerra hoje, Abraão, Isaque e Jacó, mas ele ainda não vai morrer, a gente ainda não vai matar Jacó hoje, ele vai continuar vivo, mas a história passa a ter um outro herói que vai aparecer, que é José. Mas isso a gente vai guardar para daqui a pouco, daqui a algumas semanas. Nesse interregno, como vocês sabem, vai voltar uma das séries nas epístolas pastorais. O presbítero Diego está com a responsabilidade desse período. Então vamos lá, meus irmãos. Não é do perfil de Deus de forma alguma abandonar os seus filhos, nem mesmo desconsiderar as suas promessas. Deus é Deus, Ele é fiel. E por ser o Deus fiel que Ele é, Ele cumpre tudo o que Ele fala, tudo o que Ele promete. Ele sempre haverá de guiar e guardar os seus filhos, e aí nós estamos incluídos nesse contexto. Todos os dias da nossa vida são selados pela guarda do Senhor, até nos momentos mais difíceis. O Senhor está ali conosco. Nós acompanhamos a trajetória de Jacó ao longo desse tempo, no que nós chamamos dessa série a saga da fé, né? Que é quando a luta pela fé de fato se estabelece na história da redenção, já com consciência daquilo que estava acontecendo de modo claro, e nós vemos Deus agindo de tal maneira sobre Jacó, que gera nele uma transformação muito profunda, que nós acompanhamos. Jacó era um sujeito que estava dentro do povo escolhido por Deus, dentro da família da aliança do Senhor, mas era um verdadeiro impenitente, né? Um sujeito dedicado a fazer tudo que não prestava. Enganador, usurpador, enfim. Era uma vida absolutamente desregrada se nós olharmos o que é Deus e aquilo que Ele exige dos seus, mas nós vimos a transformação acontecendo ao longo desse tempo. Ele passa de ser alguém arrogante e que queria resolver tudo por sua própria força, a ser uma pessoa totalmente dependente de Deus, marcado pelas contingências da vida, alguém que era agigantado pela força e pelo pronunciamento da sua própria vida, agora manco andando pelo meio do deserto, marcado por um encontro com Deus que deixou marcas nele. E nós agora estamos diante de um Jacó velho. Começamos com ele nascendo, passamos por toda a vida dele, até esse momento, ele agora está velho, marcado, com cicatrizes da vida, com coisas ainda por resolver, como todos nós temos, até o final da nossa vida teremos coisas por resolver, mas agora ele já é dedicado ao Senhor, ele já entendeu uma série de coisas, ele já aprendeu a deixar de olhar para si mesmo e para a sua vontade e olhar para frente, ele já olha numa expectativa de algo que Deus ainda tem para fazer sobre ele. Esse é Jacó agora, diferente daquele Jacó, que nasce agarrado no calcanhar do seu irmão e que faz tanta coisa errada ao longo da sua vida, mesmo estando inserido no povo da aliança, ou seja, não ainda no povo constituído, como nós vamos ver a partir do livro de Êxodo, mas no povo no sentido do chamamento do Senhor. O primeiro trecho que nós vimos vai até o versículo 15 do capítulo 35, que finalmente ele chega a Betel. Depois de ir parar no lugar errado, fazer culto errado, fazer tudo errado, ele finalmente vai parar em Betel. E aqui nós vemos a ordem de Deus, né? Eu dei um spoiler na semana passada sobre esses 2 primeiros versículos,
porque eles explicam muita coisa que aconteceu no capítulo anterior e na passagem para o que vai acontecer. Os versículos 1 e 2 são uma espécie de transição entre o que estava acontecendo e aquilo que iria acontecer. Por que é que foi daquela maneira? Então, após tanta coisa ter sido pronunciada na vida dele, Deus toma a iniciativa. É como se Deus falasse para Jacó: agora para de fazer tudo por sua conta, porque eu vou dar uma ordem e depois dessa ordem as coisas vão se acertar. Era para você ter feito alguma coisa, você me disse que ia fazer, você não fez e agora eu estou mandando, vai lá e faz. Mais ou menos isso que Deus fez aqui com ele, em outras palavras. Ele ordena que Jacó levante o seu acampamento, ele ainda está lá em Siquém. Tinha acabado de acontecer aquela desgraça em que Simeão e Levi chacinam todo um grupo de homens em Siquém. Havia uma motivação para isso, que foi o estupro de Diná. Então, aquela confusão armada, e agora Jacó mesmo diz lá no final do capítulo 34, agora eu estou mal, todo mundo vai ficar com raiva de mim, vão se levantar e vão acabar comigo e com a minha família. Assim termina o capítulo 34 e a emenda na ordem de Deus. Sai daí agora e vai para Betel. E lá você vai cultuar a mim. Ele estava tomado ainda de angústias, tristezas, dúvidas, preocupações. Mas tudo isso serviu para que, da parte de Deus, ele aprendesse a ter paciência e deixasse de agir por seus próprios ímpetos e passasse a agir pela orientação direta do nosso Deus. Deus já havia pacificado algumas situações. Esaú fez paz com ele. Labão vem atrás dele e ficou tudo bem. E é como se Deus estivesse mostrando uma vez após a outra. Você está vendo que eu estou agindo em seu favor? Está vendo que eu estou gerando paz? Só que agora, pela primeira vez, por causa da palavra de Deus, Jacó fica totalmente relaxado, vamos dizer assim, a ponto de ouvir a voz de Deus e obedecê-la de imediato. Sem nenhum porém, sem nenhum mais, ele vai obedecer à voz de Deus, sem que o seu coração interrompesse alguma coisa nesse momento. E é nesse cenário que Deus fala com Jacó mais uma vez e lhe dá aquela ordem, a direção para que ele resolva todos os seus limites e dilemas que ainda havia em seu coração, principalmente por causa dos episódios recentes de Siquém. Levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Como nós já vimos antes, por que Deus dá essa ordem? Porque quando Jacó se encontra em Betel pela primeira vez, ele faz um voto ao Senhor. Quando eu voltar, se Deus me guardar, eu vou parar aqui em Betel, vou fazer um altar e vou sacrificar ao Senhor. Quando ele volta, e Deus dando todos os livramentos que deu a ele, ele não foi para Betel e não cultuou em Betel. Ele foi para Siquém, fez um outro altar em Siquém e ofereceu sacrifícios em Siquém. Ele cultuou, mas cultuou a Deus no lugar errado e do jeito errado. E agora não, Deus está dizendo, vamos consertar isso. Então cabia Jacó fazer duas coisas muito simples nesse momento. Estar no lugar que Deus queria que ele estivesse e cultuar a Deus do jeito que Deus quer que ele seja cultuado. Nesse momento, Jacó então começa a restaurar a sua casa. Começa a restaurar não só a sua casa, como o próprio culto, que ele deveria ter começado certo, não começou, mas ainda é tempo. Enquanto há fôlego de vida, dá tempo de recuperar as coisas. Quando ele estava lá em Siquém, ele percebe uma coisa: meu lar está bagunçado. Meus filhos tomaram a liderança, porque eu fiquei lesado. Então, meus filhos tomaram a liderança. Eu preciso recuperar isso, porque quem menos manda na minha casa sou eu. Eu preciso recuperar a liderança da minha casa. Com tudo posto a perder, Jacó não teve outra opção senão ouvir a voz de Deus. Isso não acontece com a gente? Às vezes Deus está falando conosco, por incrível que pareça, viu, gente? Presbiteriano acredita que Deus fala com a gente, tá? Só para você não achar que... Deus nos fala, Deus nos orienta por sua escritura,
e, como dizia Jonathan Edwards, pela forte impressão do Espírito no nosso coração. Então, os irmãos que vieram de tradição pentecostal, a gente, é claro, que não anda procurando luzes e céu se abrindo, anjo descendo. Se Deus quiser fazer anjo descer, ele vai fazer, mas não é o comum da história da igreja. Mas o fato é que Deus fala ao nosso coração e nos fala pela Escritura. E não é comum na nossa vida nós sabermos o que Deus quer para nós e nós insistirmos em fazer o que Ele não quer, até que parece que Ele nos coloca contra a parede em algumas vezes, e nós somos obrigados a parar tudo e fazer o que Deus quer. Não era melhor a gente ter feito lá atrás? Foi isso que aconteceu com Jacó. A primeira ordem de Deus para Jacó incluía Jacó cultuar a Deus. E Jacó começa a botar ordem na sua casa. A primeira ordem de Jacó para sua família era eliminar os ídolos que ainda havia no meio do seu clã. Então nós estamos vendo aqui que a organização daquela família, o ordenamento daquela família, não começa pela gestão material, mas começa pela gestão espiritual. Deus manda ele parar tudo e diz: vai cultuar do jeito que eu quero que você me cultue. Leva a sua família para lá, para Betel. Jacó imediatamente vai até a sua família e diz o quê? Joguem fora, tragam para mim todos os ídolos. Entreguem tudo em minhas mãos. Por quê? Porque não adianta você ir querer cultuar a Deus, mesmo com um padrão correto de culto a Deus, se no seu coração houver ídolos. Ou você bem serve aos ídolos do seu coração, ou você bem serve ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que Jacó está falando para sua família. Não adianta a gente obedecer a Deus, levantar acampamento, ir até Betel, chegar lá cansado, chegar lá para, ainda fazer um altar, imolar um animal em holocausto ao Senhor se a gente estiver cheio de ídolo guardado. Tragam tudo para mim. E eles obedeceram. A família de Jacó começa a se organizar novamente, principalmente pelo fato de que naquele momento Jacó está conduzindo a sua família até os pés de Deus, a fim de que a família restaure uma conexão de lealdade para com Deus. É isso que está acontecendo aqui. E após isso, ele despeja aqueles ídolos e as argolas. Você fala que aqui não tem nada a ver, tá? Que esse texto aqui não é proibitivo para as mulheres usarem brinco, não. Tá bom? E trouxeram suas argolas. Essas argolas, quem usava era homem e mulher, tá? Era todo mundo, mas eram argolas rituais. Tá? Não precisa a mulherada jogar os brincos fora, não é isso não. Eram argolas que eram usadas, tinham simbologia ritual. E por isso, junto com os ídolos, aquelas argolas, aqueles pendentes foram levados aos pés de Jacó. Ele os despeja. Né? Lá no texto está que ele enterrou na árvore, aos pés da árvore. Mas, na verdade, quando você vai procurar o texto, como ele foi escrito, diz que ele jogou num buraco. É mais ou menos isso. Ou seja, ele cavou um buraco, jogou aquilo lá dentro, sem nenhuma reverência por aqueles ídolos e por aqueles símbolos rituais, e jogou a terra em cima. O texto mostra claramente que Jacó, naquele momento, não tinha nenhum apreço, nenhuma reverência por aqueles símbolos de religiões pagãs. E agora Deus renova a aliança abraâmica com Jacó. Deus somente renova aquela aliança quando Jacó está cumprindo os primeiros passos daquela ordem de Deus. Deus também age a fim de dar os meios necessários para que Jacó cumprisse o que Deus tinha mandado. Deus fala para ele o seguinte: você levanta acampamento, sai de Siquém e vai para Betel. No capítulo 34, a gente viu que Jacó estava com medo dos povos da terra, por causa de tudo que tinha acontecido. Mas agora Deus inverte a situação. Agora Jacó está tranquilo, porque ele está obedecendo a Deus e Deus impõe terror aos povos vizinhos. Jacó levanta e ninguém persegue Jacó e o seu clã. Todos ficam quietos, Deus dando os meios pelos quais Jacó e toda a sua família, toda a sua tribo em formação poderiam chegar sãos e salvos lá. Agora eram os povos que estavam apavorados. Diz que quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas.
e não perseguiram os filhos de Jacó. E ele vai até Betel, que quer dizer a casa de Deus, e rebatiza Betel com El Betel, que é o Deus da casa de Deus. Parece uma redundância, né? Mas não é. Era mais importante encontrar-se agora com o Deus da casa de Deus do que anos antes ter estado apenas na casa de Deus. Isso acontece conosco hoje. Metaforicamente, as nossas igrejas, os nossos templos, nós dizemos que é a casa de Deus. Sabemos que a casa de Deus hoje, a partir do episódio da igreja, é o povo de Deus que se reúne. Mas como uma metáfora, nós chamamos os templos de casa de Deus. E quanta gente vem até a casa de Deus e não se encontra com Deus que se manifesta no meio do povo de Deus. É disso que esse texto está falando. É muito mais importante a pessoa se encontrar com o Deus da igreja do que estar simplesmente sentado num banco de igreja. E foi isso que Jacó experimentou. Na primeira vez que ele esteve em Betel, ele esteve na casa de Deus. Mas agora, na segunda vez, ele tem a convicção de estar se encontrando com o Deus que habitava na casa de Deus. Isso fez toda a diferença para ele. Então, encontrar-se com Deus da casa de Deus era muito mais importante e transformador para Jacó do que encontrar-se apenas no lugar que era a casa de Deus. Isso vai se tornar pleno para nós quando a revelação é completada. Porque lá em João 4, 23 e 24, nós vamos ler Jesus falando para aquela mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É mais importante nos encontrarmos com esse Deus, que é espírito, que busca verdadeiros adoradores que o adorem como ele é, do que simplesmente, formalmente, estarmos à procura de um recinto. E aí vem um perigo, porque essa compreensão do Evangelho suscita também um outro pecado, que é combatido em Hebreus. Não deixem de se reunir, como costumam fazer alguns. Se no primeiro século o autor aos Hebreus já precisou dizer: meu filho, se você é crente, vê se vai para a igreja. Imaginem 21 séculos depois. As pessoas hoje têm a maior facilidade em, por qualquer motivo que seja, não vou hoje não, domingo que vem eu vou. Como se aquilo que é ministrado pelo Espírito Santo ficasse guardado numa bolsa, como se fosse bolsa de investimento, e depois você pode pegar no outro dia. Aquilo que Deus ministra hoje é para hoje. O maná que cai hoje é para hoje. A comunhão que Deus nos oferece hoje é para hoje. E as pessoas confundem a liberdade que Deus dá com libertinagem espiritual. Por causa de algo que Deus nos dá, nós vamos para o oposto e fazemos algo errado. Isso acontece em tudo. Na frequência aos cultos ao Senhor, na administração das nossas finanças, no equilíbrio da nossa comunhão, acontece em tudo, por causa do maldito pecado que ainda está sobre nós. Portanto, tudo isso que eu falei é pecado. Em 3 atos, Deus renova a aliança abrâmica com Jacó. Primeiro, ele aparece e se revela a Jacó. Segundo ato, ele renova a mudança do seu nome, ele insiste: eu estou mudando o seu nome, de Jacó para Israel. E terceiro ato, ele renova as bênçãos que tinha prometido primeiro a Abraão e renovado e falado de novo a Isaac, reafirmando a sua aliança também para com Jacó e para com os 3 patriarcas. Depois, diz o texto que Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Está lá no versículo 13.
E é curioso que quando a gente abre a Bíblia, lá no Novo Testamento, no primeiro capítulo de Atos, no comecinho do versículo 9, nós lemos assim: depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas. Existe uma manifestação análoga lá em Betel e naquela elevação lá do início do texto de Atos. Só que da segunda vez, aquele que subiu disse: esperem um pouco, porque do jeito que vocês estão vendo, eu venho pegar vocês. Jacó não ouviu essa segunda parte, mas os que estavam ali quando Jesus ascendeu, ouviram. Em meio a tudo isso, o autor sagrado foi inspirado para deixar a memória do falecimento e sepultamento da fiel Débora, a ama de Rebeca, que desde o capítulo 24, finalzinho dele, saiu da sua parentela junto com Rebeca, a mãe de Jacó, ou seja, ela devia ser uma senhora já muito idosa nessa altura do campeonato. A própria Rebeca não é mencionada quando de sua morte e sepultamento, não dessa forma. Talvez por ela ter agido de forma enganosa contra seu marido Isaque, contra o seu filho Esaú. As últimas palavras registradas de Rebeca são: enviarei alguém para trazer você de volta. Quando ela põe Jacó para fugir de Esaú, olha, vai embora, dá um tempo lá até Esaú esquecer disso, ele vai esquecer, dá um tempo lá e eu vou mandar alguém pegar você de volta. E nós sabemos que Jacó levou 20 anos lá antes de poder sair. Moisés registrou a morte de cada um dos patriarcas e de suas esposas. Pelo menos das esposas favoritas, né? Exceto de Rebeca. Ele registra a morte e o sepultamento da ama de Rebeca, mas não de Rebeca. Certamente para não honrar aquela que fez o que fez com seu marido, com seu filho. Depois, a partir do versículo 16 até o 29, nós vamos entrar numa outra parte. Uns nascem, outros morrem, e a vida continua. Mas Deus fez questão de inspirar esse registro. Primeiro vem Raquel e Benjamim. Logo depois que relata a morte de Raquel, logo depois nós temos o relato da relação incestuosa de Rúben com a concubina de Jacó. Um pouco mais tarde nós temos o registro da morte de Isaque, que era o pai dele. E a partir daí, quando nós continuarmos a série, nós vamos ver como é que José vai ser sequestrado e vendido. Jacó quase morre do coração por causa disso. Mas o que nós temos aqui é que Raquel morre no ato do parto, antes de chegar ao lugar do culto e ao lugar do repouso, ela morre no caminho. E isso aumentou ainda mais a dor de Jacó. Num curto espaço de tempo, depois de obedecer a Deus, várias coisas acontecem para entristecer o coração de Jacó. Fica mais uma lição. Porque a vida nos guarda circunstâncias difíceis. E o fato de você ser um filho fiel do Senhor não vai isentar você de passar por problemas. Nós não somos defensores partidários da teologia da prosperidade. Lá você vai ouvir, se você tiver algum problema é porque você não teve fé. O que você vai ouvir aqui é: você faz parte de uma raça pecadora. Por causa disso, nós passamos por problemas. Mas Deus está conosco e nos dá suporte para nós vencermos o mal. Não quer dizer que você não vai ficar doente, que você não vai ter dívida, que você não vai ter tristezas na sua alma. Quer dizer que Deus está com você e Ele dá força suficiente para você enfrentar e passar por tudo isso e chegar do outro lado com o seu coração alegrado nas mãos de Deus. Quando Raquel estava para morrer, ela deu ao menino o nome de Benoni, que quer dizer dor, tristeza, sofrimento. Aí Jacó foi lá e trocou, disse: não, não vai ser isso não. Vai ser Benjamim,
que tem a ver com a mão direita, o apoio, a ajuda. Talvez até dizendo o que ele achava da sua esposa que tinha acabado de falecer. O suporte que ela deu a ele. E Raquel foi sepultada a caminho de Efrata, identificada com Belém. Você lembra desse texto? Belém, Efrata? Mas aí veio o incesto de Rúben. Aparecem umas coisas aqui nesse texto, um versículo. Um versículo fala da morte e sepultamento de Débora. Um versículo fala de uma ação pecaminosa e terrível do filho mais velho, Rúben. Como é que funcionava naquele tempo? Quando o pai morresse, o filho mais velho assumia a liderança do clã. Só que aí tinha um detalhe. Jacó já era velho. Rúben tinha visto Jacó reassumindo a liderança natural e espiritual do seu clã. O que Rúben faz? Pega uma das concubinas do seu pai e se deita com ela. Ao fazer isso, ele está dizendo duas coisas. Uma, ele não quer que aquela mulher, que era a concubina, uma das concubinas, assumisse o lugar de uma das esposas que tinha acabado de falecer. Mas, pior do que isso, ao fazer assim, Rúben estava dizendo: eu vou assumir a liderança, e já comecei a fazer isso. Por que eu sei que isso acontecia naquele tempo? Porque isso se repete depois. Vocês lembram que o rei Davi teve um dos seus filhos, Absalão, que quis tomar o seu reino? Lá em 2 Samuel, capítulo 16, você vai ler essa história. E teve um sujeito que era conselheiro de Davi, que muda de lado, fica do lado de Absalão. Eu falei sobre isso uma vez aqui para os jovens. Quem estava presente vai se lembrar. Esse sujeito vai e diz para Absalão, para você dizer mesmo, quem manda agora aqui em Israel, pega as concubinas do seu pai, Davi, e se deite com ela na frente de todo mundo, para todo mundo saber o que você está fazendo. Naquele tempo, naquela matriz cultural, quando isso acontecesse, a mensagem era: quem manda agora sou eu. E Rúben tenta fazer isso. O texto abafa, porque não dá as consequências, mas algo diferente aconteceu. Simeão e Levi, os filhos 2 e 3, foram aqueles que chacinaram os homens de Siquém. E agora Rúben, que era o filho número 1, promove esse ato pecaminoso e abusivo contra o seu próprio pai, na frente de todo mundo. O filho número 1, o filho número 2 e o filho número 3 perdem a possibilidade de liderar o clã depois da morte de Jacó. Cada um por uma razão. Qual era o filho número 4? Vocês lembram? Judá era o filho número 4. Da onde veio o Salvador? Qual era o reino que se estabeleceu e não acabou até a vinda do Salvador? Então, nesse momento, por mais desgraça que possa representar isso aqui, na verdade, o plano de Deus não estava se esvaindo e Deus estava concretizando o seu plano. De Judá viria o Salvador. O quarto filho assumiria a liderança daquele clã. Olhando para o lugar da sepultura de Raquel, no caminho para Efrata, depois nós vamos ler lá em Miqueias 5:2. E você, Belém e Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O cumprimento dessa profecia de Miqueias está lá em Mateus 2:6. E nas palavras de João, lá em 7:42. Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Por que da descendência de Davi? Davi era de Judá. Deus estava arrumando, Judá ia assumir a liderança. E ele ia nascer, ele ia vir
lá daquele lugarzinho que ninguém dava nada por ele, lá de Belém, Efrata. Todo o tempo Deus estava zelando por seus propósitos eternos, redentivos, propósitos de salvação dos seus filhos. Até que lá em Miqueias, lá no versículo 4 desse mesmo capítulo, nós vemos assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. Do meio de tudo isso, do meio da morte, do meio da tentativa de usurpação, Deus conseguiu manter o seu propósito eterno. Estava tudo se arrumando, mesmo que Jacó não percebesse naquele momento. Meus irmãos, Deus está cuidando da sua vida. Você olha para os lados, você pode não perceber isso, mas assim como Deus cuidou da ordem da salvação, assim como ele cuidou da história da redenção, assim como ele cuidou de cada um dos seus filhos da Escritura, ele continua cuidando de cada um dos seus filhos hoje. Amém, meus irmãos? Veio a morte e sepultamento de Isaac, que é o finalzinho do trecho que nós lemos. É uma morte relatada de um modo muito simples, diz que ele morreu bem idoso. A partir de agora, a história do livro de Gênesis passa a ter José como principal personagem, nós vamos ver isso depois. Assim como Abraão morre, Isaac e Ismael se juntam para enterrá-lo, agora Isaac morre, Jacó e Esaú também se juntam para enterrar o seu pai. Ele é enterrado na caverna de Macpela, que Abraão tinha comprado lá atrás, onde foram sepultados Abraão, Isaac, depois, quando morrer, Jacó vai ser sepultado lá também, e as suas esposas, com exceção de Raquel, que morreu no meio do caminho e teve que ser sepultada lá. Vamos para algumas conclusões e aplicações. Vamos falar da bênção nessa altura aqui do campeonato, capítulo 35 dos 50 de Gênesis. Nós já podemos concluir algumas coisas que são bastante importantes para a nossa espiritualidade, para o nosso crescimento com Deus. Coisas que nós encontramos ao longo do texto de Gênesis. Nós vimos de modo muito recorrente o tema família. Eu falei muitas vezes a respeito de família porque isso é evidente na prática e na aplicação do texto. Mas não é qualquer modelo de família. O interesse de Deus aqui é mostrar a família dele, a família da aliança. A ordem de constituir família e povoar a terra é para todo ser humano, mas a preocupação de Gênesis é nos mostrar qual é a relação de Deus com a família da aliança. E por isso é que Deus estabelece os parâmetros. E para chegarmos à ideia de família da aliança, como nós temos aqui, nós precisamos entender que Gênesis é o demonstrativo de que Deus resolveu soberanamente abençoar o ser humano, mas em especial abençoar aqueles que lhe pertencem por causa da sua própria escolha, que é soberana e é divina. Por exemplo, lá em Gênesis 1, 28, nós lemos assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui é a primeira bênção para toda a humanidade, e isso aconteceu antes da queda. Quando vamos até o capítulo 9, no primeiro versículo, nós lemos: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos. É a mesma ordem. Só que sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Agora é a primeira bênção para os filhos de Deus já depois da queda. Vamos até o capítulo 12. Tudo isso a gente já viu. Farei de você uma grande nação. Preste atenção, eu vou contar aqui. E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. 5 vezes o princípio da bênção aparecem em 2 versículos. Gênesis 12, 2 e 3. Deus abençoou Abraão, e a primeira bênção da aliança. Agora já falando para o povo escolhido, que ainda vai vir, mas que Deus já determinou que viesse a partir de Abraão.
Lá no capítulo 25, versículo 11, nós temos Deus abençoando Isaac. Em 28:1, nós temos Isaac abençoando Jacó. Em 35:9, nós temos Deus abençoando Jacó. Em 49:28, que nós vamos ver, Jacó abençoando as tribos de Israel. Eu posso dizer que Gênesis é o livro que estabelece o modelo pelo qual Deus abençoa o povo da aliança, a família da aliança. Porque recorrentemente existe a informação de Deus abençoando, mandando abençoar, querendo abençoar, fazendo como a bênção venha. Deus abençoando o ser humano, mas em particular, a partir do capítulo 9, em particular aqueles que lhe pertencem, que ele escolheu e sobre os quais ele botou a sombra da sua aliança. Gênesis nos revela um Deus criador, que é também um Deus abençoador. E ao longo de todo o livro de Gênesis, nós temos claramente a ideia de que Deus abençoou soberanamente o povo que ele escolheu. Porque ele quis. Ele não tinha que fazer isso. Ele fez porque quis. E a aliança passa a ser um instrumento de perpetuação, a fim de que o seu povo jamais se disperse e jamais se esqueça de quem é Deus. Mais tarde vai ser o Senhor Jesus quem vai nos dizer, diante do cumprimento pleno da aliança, que ele próprio é o pleno cumprimento da aliança: façam isto em memória de mim. Nós vamos repetir essas palavras hoje. A memória que nós temos do Senhor, nosso Salvador, é por causa da aliança. A memória que nós precisamos ter de Deus, o nosso Pai, é por causa da aliança. A memória que nós temos que ter do Deus triuno é por causa da aliança que ele próprio estabeleceu sobre nós. Isso tudo aponta para a bênção. Deus é o Deus abençoador. E quando nós entramos no tema da aliança, que promove tudo isso, Gênesis vai se mostrar como o livro de todos os começos. Tudo lá tem um começo. Não apenas a vida no universo, mas principalmente a relação de um Deus santo com uma parte caída da sua criação. A criação caída por causa do nosso pecado precisa ser refeita. E aí Deus nos mostra o seu plano redentivo, que vai passar pelo estabelecimento do seu reino, que é onde nós vemos as ações de Deus no seu plano redentivo. Porque ali dentro do reino de Deus é que está o princípio da aliança estabelecido. Assim como na nação de Israel estava isso de forma visível, é na igreja que hoje nós vemos isso de modo visível. É por isso que nós temos sacramentos, onde nós vemos a ação de Deus no estabelecimento da sua aliança. Foi Deus quem tomou a iniciativa, mandou Jacó lá para Betel. Até porque tantas coisas precisavam ser vencidas, aquelas adversidades naturais que nós também podemos enfrentar, e aqui no caso dos heróis de Gênesis foram fome, esterilidade, amigos traidores, né? Amigos que traíram no meio do caminho, inimizades, povos que se levantavam contra eles em guerras. E também adversidades de ordem espiritual. O caráter duvidoso desses homens e mulheres, o pecado, a idolatria, que estava no coração e até guardado fisicamente na forma de ídolos. E a saga do povo de Deus, meus irmãos, não é fácil desde o início. Você acha que a sua vida é difícil? Desde o começo é assim. Ninguém mandou Adão e Eva pecarem. Está difícil desde o começo. E cada geração enfrenta as suas dificuldades. Os fracassos, no entanto, e aqui tem uma aplicação para a gente, os fracassos se tornaram meios para o fortalecimento da nossa fé, assim como aconteceu com os heróis da Bíblia. Mais uma vez, isso aqui demonstra a graça de Deus. Depois daquela desgraça vivida em Siquém, a família de Jacó se arrepende e renova a aliança com Deus. E por isso Jacó recebe sobre si as bênçãos de volta da aliança abraâmica. O povo entra no lugar da aliança,
Deus renova a sua aliança. É por isso que nós vamos ler lá no finalzinho da Bíblia. Você se desviou do seu caminho, é melhor parar tudo. Volta para o primeiro amor. Recomece. Renova a sua aliança com o Senhor e Ele vai renovar a aliança dele com você. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, querendo consertar a vida se não fizermos do jeito certo. Mas tem a questão do culto também. Jacó errou profundamente, fazendo um culto parcial num santuário errado. Isso lá em Siquém, né, como nós vimos. Agora que ele está no lugar certo, de volta a Betel, Jacó conserta o culto ao Senhor e o adora do modo correto, como ele queria ser adorado, no lugar certo, no lugar que havia sido determinado. A aliança foi renovada com Jacó, passou a cultuar a Deus da forma que ele exigiu, por isso Deus se contenta com ele. E isso nos ensina que a forma pela qual nós cultuamos publicamente, na verdade, vai mostrar ao mundo o caráter do Deus que nós cultuamos. Prestar atenção no que eu falei? A forma como nós cultuamos publicamente ao Senhor vai mostrar ao mundo o caráter do Deus a quem nós cultuamos. Existe ordem no seu culto? Esse Deus tem ordem. O seu culto é uma bagunça? Eu adoro um Deus bagunçado. Eu usei coisas assim muito práticas. Deus exige que eu me prepare para comunicar a sua palavra ou eu vou na loteria? Eu estou dizendo qual é o Deus a quem eu adoro. Como é que eu venho para o culto ao Senhor? Como é que está o meu coração? Como é que eu me porto no culto ao Senhor? Há um tempo atrás aí tinha um negócio, uma aberração chamada adoração extravagante. Alguém aqui lembra disso? Ficava todo mundo correndo dentro da igreja. Aí corria, o infeliz subia, batia na bateria, descia correndo, o outro quebrava um violão, não sei. O sujeito não foi nem Siquém, ele foi tentar cultuar no inferno. De Siquém ainda tem volta para Betel, no inferno não tem mais. Meus irmãos, não é possível que nós achemos que Deus é obrigado a fazer essas coisas. Deus não é obrigado a cumprir os caprichos de um ser humano caído. Tem uns cultos que a gente vê, é só você pegar o seu celular aí, a sua mídia está cheia disso. Tem uns cultos. Eu não tenho nada contra as pessoas que estão em outras religiões. Se tem uma coisa que o reformado preza é pela liberdade de culto. Eu creio que Deus chamou alguns para salvação. A esses, Deus vai resgatar de qualquer jeito. Então não sou eu que vou lá botar faca no pescoço de ninguém para virar crente. Deus sabe como chama e na hora que chama. Nosso papel é só pregar o evangelho. Agora, tem gente que misturou num sincretismo tão absurdo a igreja dita evangélica com outros cultos, que você não sabe mais. Até as pessoas dessas outras religiões estão reclamando. Se vai participar do meu culto, pelo menos aprende. O cara nem vira outra coisa e nem é o que deveria ser. E você acha mesmo que Deus se agrada disso? Não é possível. Não tem como. Quando fazemos isso, nós damos testemunho de um Deus confuso, de um Deus que se submete ao ser humano, aos seus caprichos e às suas modas. Deus não é assim. O texto diz: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Assim como coube a Jacó, também cabe a nós fazer duas coisas muito simples. E Deus só nos mandou fazer isso para cultuar a Ele. Estar no lugar que Deus quer. Onde Deus quer que nós estejamos. E cultuar a Deus do jeito que Deus mandou cultuar a Ele. Ponto final. Qualquer coisa além disso é invenção nossa.
E Deus não está nisso. Outra coisa que Deus nos manda fazer aqui é separar-nos do mundo. Após tudo que aconteceu, Jacó convocou a sua família e gerou uma ordem de santidade no meio da sua família. Tragam os ídolos. Deixem tudo aqui, isso não pertence ao nosso Deus. O Deus da nossa aliança não tem nada a ver com esses ídolos. Israel, então, se engaja naquele momento, numa atividade de despejo dos ídolos daquilo que estava estorvando em muito o seu caráter espiritual. E todo o simbolismo que aparece nesse texto ganha força naquele concerto por parte de Jacó e toda a sua família. A comunidade dos salvos é formada por renúncia. A comunidade dos salvos não é formada por ganhos, é formada por renúncia. É renunciar ao eu, é renunciar ao desejo, é renunciar àquilo que nós somos como seres caídos. É renúncia, porque é renunciando que nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. Não há lugar para o que eu quero mais o que Deus quer. Uma parte considerável dos problemas da igreja moderna é que ela até crê em Deus, até fala de Deus. Eu estou falando dos melhores. Até falam de Deus, até creem em Deus, mas Deus perdeu o seu senso de lugar certo, senso de paternidade, senso de proteção, senso divino. Deus é como se não fosse Deus. Isso corrói as estruturas da igreja do nosso tempo. Não há como ser filho de Deus, estou aplicando, não há como ser filho de Deus neste mundo e andar misturado com o mundo. Ou é de Deus ou é do mundo. Não existe algo que você já deve ter ouvido 500 vezes. Não existe uma categoria chamada crente mundano. Inventaram a categoria de crente mundano para chamar de mundano alguém que é crente. Não existe. Ou o sujeito é mundano ou ele é crente. Não existe. As duas coisas andando juntas. A partir desse momento aqui, Jacó tem que se misturar no povo de Canaã, em termos físicos, mas não pode se misturar em termos espirituais. É você estar no mundo sem ser do mundo. Não foi isso que Jesus falou para a gente? Deixou registrado na oração? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que nos guarde neste mundo e do próprio mundo. Amém? E tem aqui a história dos ídolos e da caminhada. Existem ídolos que são feitos pelos homens. No texto mesmo nós vimos alguns casos aqui, né, despejando os ídolos, mas também existem ídolos dentro do nosso coração. O coração humano, já disse Calvino, é a fábrica de ídolos. Qualquer coisa, por melhor que seja, que toma o lugar de Deus, torna-se ídolo. Até coisa boa. A igreja, o ministério, filho. Quer ver um ídolo comum? É o filho. Deus dá e depois os pais põem o moleque ou a moleca lá no lugar de Deus. Vira ídolo. Estou falando besteira? O pai e a mãe, idosos, que precisam de cuidado, é lícito, vamos cuidar dos nossos pais. Não coloque os seus pais que precisam do seu cuidado no lugar de Deus. Vira ídolo. Trate o que é humano como sendo humano e deixe para deixar como divino aquilo que é de Deus. E ele chama para santidade. Porque quando ele diz tragam os ídolos, ele também diz vão trocar de roupa. Por quê? Estava todo mundo desarrumado? Não. Estava todo mundo fedorento? Não sei. Estavam andando no meio do deserto? Vai que. Mas não é por isso, é porque isso simbolizava você se despir de coisas velhas
coisas sujas, coisas empoeiradas, e colocar sobre si vestes limpas. Depois, lá no Novo Testamento, nós vamos ter isso como metáfora para aquilo que acontece conosco. Inclusive, é assim que nós vamos entrar na Canaã celestial. Vestidos de vestes brancas, vestes novas, que hoje nós ainda não conseguimos vestir. Vamos aplicar? Isso vai apontar para a forma como acabamos a nossa jornada. Como é que nós vamos acabar a jornada? Com vestes novas, vestes limpas, andando aos pés do Senhor, ou vamos acabar do jeito que a gente quer? Como é que a gente quer acabar a nossa caminhada aqui? Sendo lembrados como Saul, como Caim, como Judas, ou queremos ser lembrados como João, como Débora, falamos dela hoje, ou como Paulo? Eu digo para você que você pode ser lembrado de um jeito ou de outro. É você que vai ter que correr a carreira e dizer lá no final: eu corri e fui laureado pelo Supremo Juiz. Não espere que o pastor faça por você o que você tem que fazer sozinho. Só tem mais 2 pontos aqui, termino. A fidelidade de Deus, que se mostra por sua aliança e a sua fidelidade na preservação do pacto. A morte e a vida vêm se sucedendo em Gênesis até aqui, e nesse trecho aqui no capítulo 35, isso foi bastante intenso. Isso serve para revelar a continuidade da aliança. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas o fato é que eu tenho que deixar o rastro da aliança. Você conhece gente que já se foi. Aliás, hoje, completam-se 10 anos que o papai faleceu. Se eu falecer amanhã, preste atenção no que eu vou falar. Se eu falecer amanhã, durante alguns dias, algumas pessoas vão sentir. Estou sendo assim muito pragmático, tá? Algumas pessoas vão sentir. Depois, o choro cede lugar a lembranças. Se eu morrer amanhã, daqui a um ano, vocês vão ter uma vaga lembrança do Joel. De vez em quando, alguém vai citar o nome. Ah, é. A nossa vida é fugaz. Você está se agarrando em quê? Se nem lembrado você vai ser. Você está se agarrando em quê? Numa carreira? Você está se agarrando em quê? Num ministério? No fato de ser pai, mãe, filho? São coisas muito boas, eu só falei coisa boa. Mas você está se agarrando nisso? Uma semana depois de você enterrado, ninguém vai, nem fala mais em você. A gente falou do Tim Keller durante 2 ou 3 dias, porque a mídia estava bombardeando. Você nem lembra mais dele. Você só lembra dele quando vê um livro com o nome dele. Você não fica assim, ah, que saudade do Tim Keller. Você não fica. Meus irmãos, vamos nos agarrar com o que vale, é a fidelidade do Senhor e aquilo que nos está proposto por causa da aliança que Ele estabeleceu com o seu povo. Tudo nosso aqui vai virar pó. Tudo. Inclusive nós. Se você nunca teve a chance, pastor faz de tudo um pouco, né? Eu já precisei exumar alguns cadáveres para poupar a família. E você não sabe o que é tirar um caixão 3, 4 anos depois de ele ter sido enterrado. Sabe o que você vai ver lá? Além de um caixão todo arrebentado, porque o caixão é frágil, né? Todo arrebentado, você vai ver umas alças de metal caído, uns parafusos, e você vai ver uma tonelada de barata e lacraia. É isso que você vai ver.
nós somos reduzidos à lama, barata e lacraia. A gente precisa se agarrar em vida com aquilo que vale. E aquilo que vale é exclusivamente o que procede do Senhor. A moderna tendência que nós temos de apagar a história, eu estou falando da história, não estou falando da história do indivíduo, estou falando da história do Senhor. A história individual não está encaixada aí. A história do plano apaga as nossas tradições, as nossas memórias, porque o que fica são os feitos. Eles precisam ser guardados. É por isso que o Senhor fala, façam isso em memória de mim. Para quê? Para a gente não esquecer os feitos. E por causa desse apagar de coisas é que vem a postura de viver diuturnamente atrás de experiências pessoais. Eu não tenho mais referência. O povo de Deus não significa mais nada para mim. Eu não sei, vamos tirar tudo. Apaga tudo que tenha relação com aquilo que era de 20, 30 anos para trás. Agora eu descobri a verdade. Tem um monte de igreja fazendo isso por aí. Infelizmente, isso conduz a uma espécie de vício espiritual. Você precisa todo dia de uma experiência nova. Se você não tiver um arrepio naquele dia, você morreu e está indo para a perdição. Você tem que ter um arrepio, sabe? Você tem que ter alguma coisa sensorial. Isso gera uma espécie de vício. Isso vai parar lá no cerebelo, não sei aonde, a pessoa precisa daquilo como se estivesse ingerindo droga. E desculpem essa conexão assim tão pesada. Infelizmente, uma parte do pentecostalismo moderno ajudou nisso. E todo o neopentecostalismo inseriu esse grande universo evangélico nesse processo. Não que não tenhamos nossas falhas, mas essas são oriundas dessas matrizes. A fidelidade de Deus, no entanto, se revela no chamado que ele faz aos santos. Como nós lemos lá em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e ele chama os santos. Ele se mantém firme, mesmo quando nós somos falhos e infiéis. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. E, finalmente, a salvação. Essa história aqui que nós acabamos de ler é mais ou menos de 1900 a.C. Arredondei. Mais ou menos isso. Passados esses 19 séculos, o Messias veio. O ápice da promessa se cumpre. A aliança estava se materializando em Cristo Jesus. O povo da aliança recebe a sua bênção máxima e o povo da aliança é ampliado. Agora não é mais uma fronteira geográfica, agora é todo o povo que é marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Esse capítulo 35 nos traz a lembrança da... Não, né? Lembrança daquilo que aconteceu. Com a morte de Débora, a morte de Raquel, o pecado de Rúben, a morte de Isaac. Os filhos de Jacó têm memória de como foram conduzidos até aqui. Memória de como foram conduzidos até aqui. Mas eles começam a olhar para frente. Porque eles serão protagonistas nesse final do texto de Gênesis, particularmente José. A lembrança de Deus constantemente abençoando o seu povo, a partir de Jacó, vai lançar um olhar claro para o futuro. Porque é lá que estão as promessas de Deus se cumprindo, principalmente o Messias. Que aqueles ainda não tinham vivido, faltavam 19 séculos. O cumprimento das promessas de Deus ainda viria, mas eles estavam firmes. Ao final do livro,
Lá no capítulo 49, nós vamos ver isso depois com mais calma. Versículo 18. Jacó está abençoando a sua descendência, os seus filhos. E ele vai dizer assim: a tua salvação espero, ó Senhor. 1900 anos depois veio a salvação do Senhor. Ele não viu o Messias nascer, mas ele creu na promessa do Senhor. Ao longo da nossa vida, nós precisamos clamar ao Senhor. Clamar como o salmista, ao se lembrar das promessas de Deus, lá no Salmo 119, versículo 41. E aqui eu encerro. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Amém? Senhor Deus, a tua misericórdia e a tua promessa sejam cumpridas sobre nós. E a tua salvação seja vista a olhos nus sobre o teu povo. Todo aquele que o Senhor escolheu será salvo. Mas cumpre-nos, ó Deus, zelar pelo testemunho claro do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como Jacó, a termos o momento certo na vida em que, deixando para trás aquelas coisas perniciosas, vamos nos unir categoricamente ao caminho pelo qual o Senhor haverá de nos conduzir, guardados debaixo das suas promessas, sendo visitados pelo renovo da aliança, porque um dia chegaremos diante do Senhor. E ali, tudo isso terá valido a pena. Sustenta e dá suporte ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.